natural, valeu que tá fechadão com F pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões. Sim, eu sou Osvaldo Lupianos lindos e também daqui da região, né? Passador, Torre Alta, pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro e dos outros 26 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, enfim, e pessoas do mundo também, né? Finalmente a gente volta a falar de futebol, do bom e velho Futebinhas, por aqui na Rádio Oslo. E hoje, resumindo a fase de liga da Liga dos Campeões. Tá chovendo forte aqui em Oswaldo Lopes, aqui no estúdio a gente não tem forro, então eu, pelo menos daqui do meu retorno, tô sentindo um forte som de chuva. Se você estiver ouvindo uma chuvinha de fundo aí, é só ignorar, tá certo? Ou então faz parte da ambiência, sinta aí um white noise no nosso programa. Episódio passado a gente fez uma mistura de recados rápidos com feedbacks. Esse aqui vai ser uma mistura de Boletim dos Campeões com Asbir, beleza? E além disso, como eu já comentei algumas vezes, essa edição de Champions League conta com um formato novo e correndo o risco de eu tentar explicar e deixar todo mundo confuso e também deixar esse episódio maior ainda do que ele já tá previsto, em vez de eu tentar, por fim, então, explicar pra vocês, eu decidi, em vez disso, deixar aí linkado na descrição um vídeo lá do Eurofoot que explica magistralmente como que funcionou e como que vai funcionar esse restante desse novo formato de Champions League, tanto para Champions League como para Conference e também para Europa League. Agora que eu já fiz as minhas ressalvas, bora pro episódio de hoje então. Afinal a gente tem mais de 36, na verdade exatamente 36 times para se comentar. Bora então, é nóis. Fase de liga. E a fase de liga, a meu ver, foi um baita sucesso. A gente teve vários grandes jogos com emoção até a última rodada. E também com uma tabela bastante achatada. Vocês vão ver aqui que tem vários times que tiveram a mesma pontuação final nessa fase de liga e a UEFA teve que se usar, sei lá, de quantos critérios de desempate para por fim definir a classificação. E antes da gente começar a falar dos times de fato, só um comentário. Para quem tá se perguntando dos times da Europa e da Conference League, não se preocupem, a gente vai gravar em episódios separados só falando dessas duas competições. O nosso roteirista aqui é amigo meu e eu ainda vou fazer mistério de quem é, a gente só vai descobrir no próximo episódio. Já vai começar os trabalhos por aqui e se tudo der certo no episódio que vem, no próximo episódio de Boletim dos Campeões, a gente já tem ele aqui presente com a gente, o roteiro tudo pronto, tudo se encaminhando pros finalmente. E aqui eu não quero criar 1000 expectativas, mas parece que vai ficar bom o negócio aí. Eu particularmente tô bastante empolgado, ainda mais para esse próximo episódio. Não que o de hoje não esteja bom, né? O de hoje quem fez o roteiro fui eu, mas o próximo episódio foi com um roteirista profissional, não é mesmo? E resumindo, as competições de verdade, a Europa e a Conference League. A Champions League a gente gosta, mas o legal mesmo, vamos combinar, é a Conference League e também a Europa League. Eliminados. Mas bom, agora sim, falando da tabela, e a gente vai começar pelo final. Eu decidi dividir em 3 blocos esse episódio de hoje e de maneira mais breve a gente vai dar uma passada rápida nos eliminados, o final ali da tabela, do 25º ao 36º
classificado, tá certo? E coincidência ou não, na verdade é meio óbvio, na verdade é lógico, né, que as peneiras dessa competição é isso, os times mais vazados são justamente os 3 últimos colocados, respectivamente o RB Salzburg da Áustria em 34º com saldo negativo de menos 22, né, saldo de gols de menos 22, seguido pelo Slovan Bratislava da Eslováquia com saldo de menos 20 e o Lanterninha, o 36º, o nosso Young Boys da Suíça com menos 21 de saldo. O RB Salzburgo ainda que conseguiu pontuar nessa Champions, apesar de ter feito só 5 gols e tomado 27, ainda assim conseguiu uma vitória nessa Champions para cima do Feyenoord na rodada 4 por 3-1 fora de casa. Agora o Slovan Bratislava e o Young Boys foram os 2 únicos times da competição que não pontuaram, eles sequer empataram, eles perderam os 8 jogos. E a maior surpresa negativa dessa Champions foi sem dúvida alguma o RB Leipzig da Alemanha, com desempenho pífio, tendo apenas uma vitória para cima do Sporting por 2-1 na rodada 7. Os alemães do Energético acabaram em 32º. E só para não passar batido, o Girona, time catalão da Espanha, que teve um ótimo desempenho na temporada passada, acabou ficando em 33º, também com apenas 3 pontos, mas com saldo de gols melhor que o do Salzburg e pior do que o do Leipzig. Em 31º ficou o Sparta Praga da República Tcheca com 4 pontos. Agora, do 28º ao 30º, a gente teve 3 times fazendo 6 pontos, com as colocações na tabela se dando pelo saldo de gols. O Bolonha da Itália, que desde a saída do Thiago Motta, meu xará, não tem conseguido repetir o mesmo desempenho da temporada anterior, ficou em 28º. O Estrela Vermelha da Sérvia, que também conhecido como Crvena Zvezda, ficou em 29º, enquanto que o Sturm Graz da Áustria ficou em 30º. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia, time que lida com uma guerra e, portanto, sem poder sediar seus jogos em casa, tem um elenco recheado de brasileiros, mas acabou fazendo só 7 pontos, o que lhe garantiu apenas a 27ª posição. O Stuttgart da Alemanha fez 10 pontos e ficou com a 26ª colocação. E para fechar esse bloco, que é bem breve, como vocês puderam ver, o Dinamo Zagreb da Croácia fez os mesmos 11 pontos que Manchester City, Sporting e Clube Brugge, mas como teve pior saldo, teve que se contentar com a 25ª colocação e seu primeiro dos eliminados. Meio da tabela. Nesse segundo bloco, a gente vai agora para o meio da tabela, com os times que garantiram uma vaga nos playoffs da competição. Em nono lugar, a apenas um ponto de ficar entre o top 8, está a nossa querida Atalanta. Nem querida, assim, porque eliminou meu Liverpool na Europa League passada, mas, enfim, eles são justamente o atual campeão da Europa League, que fez 15 pontos com um saldo de mais 14. Aliás, junto com a Atalanta, a gente tem outros 4 times fazendo 15 pontos, e só o Milan, desses outros 4, também da Itália, que ficou em 13º, porque teve um saldo de mais 3, e só ele não teria entrado no G8. Mas bom, o Bayern de Munique, da Alemanha, também fez 15 pontos e ficou em 12º. Em 11º ficou o Real Madrid, da Espanha, que em certo período da competição perigou até mesmo ser eliminado, mas Deus nem sempre é bom e calhou deles se classificarem para os playoffs, né? Após ter derrotas para Lille, Liverpool e Milan, além de um primeiro tempo horroroso contra o Borussia Dortmund, mas depois, no confronto com os alemães, o Vini Júnior pôs o jogo no bolso, resolveu para os merengues e eventualmente o próprio time, ao longo da competição, foi aprumando e se garantindo como cabeça de chave nos playoffs. E para não deixar passar batido, o Real e o Bayern, eles têm os mesmos pontos, né, os mesmos 15 pontos,
eles também têm o mesmo número de gols a favor e o mesmo número de gols contra, ou seja, eles têm o mesmo saldo, só que aí entrou como critério de desempate o número de vitórias fora de casa, sendo que nesse quesito o Real Madrid tá à frente. Ele teve mais vitórias fora de casa do que o Bayern de Munique. Já o Borussia Dortmund, também da Alemanha, fez os mesmos 15 pontos que toda essa garotada que eu já falei, só que ele teve um saldo de gols melhor e acabou ficando em 10º. Agora, assim, tá todo bagunçado, gente. Tô indo voltando aqui na tabela, porque foi o jeito que deu pra montar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem ir olhando uma tabela aí do Google, da UEFA. Eu só não recomendo usar da Wikipédia, que tá errado, tá? Mas os outros vocês podem usar aí à vontade. Mas bom, com 14 pontos, o nosso PSV Eindhoven da Holanda ficou em 14º. Em 15º ficou o Paris Saint-Germain da França, que até a última rodada também perigava ser eliminado, mas como eu disse, Deus nem sempre é bom o tempo todo. Às vezes ele tem que dar uns pulos fora, né? O Deus do futebol, gente. Pelo amor de Deus, o Deus do futebol, o Deus dos esportes. Que é a Nike? Deus da vitória? Não sei. Me enrolei demais aqui. Mas enfim, o que fica é que o PSG, após golear o Stuttgart fora de casa na última rodada, acabou se garantindo nos playoffs. E aqui de novo, do 15º ao 19º, tivemos todos os times fazendo os mesmos 13 pontos. Junto com o PSG ficaram em ordem decrescente o Benfica de Portugal, o Mônaco do Principado e o Brest da França, além também do Feyenoord da Holanda, com as posições sendo decididas pelo saldo de gols. A Juventus de Turim da Itália e o Celtic da Escócia fizeram cada um 12 pontos, mas como os italianos tiveram saldo de mais 2 contra menos 1 dos escoceses, as zebras acabaram ficando em 20º. Em 22º lugar, para ilustrar a péssima temporada que o City, o Manchester City, vem fazendo, ficou o time inglês com 11 pontos. O menor time de Manchester, até a última rodada, perigava inclusive também ficar de fora do mata-mata, mas todo mundo perigou e todo mundo conseguiu. É só o Leipzig se fuder. Mas após levar alguns sustos, o City garantiu sua vitória contra o Clube Brugge na última rodada e acabou se garantindo também nos playoffs. Aliás, o Clube das Bruxas da Bélgica e o Sporting de Portugal fizeram também os mesmos 11 pontos, assim que as posições ficaram definidas novamente pelo saldo de gol, com os Leões de Alvalade ficando em 23º e as Bruxas em 24º, fechando assim as vagas de playoffs. Top 8. E falando agora da nata dessa competição, os 8 melhores times da fase de liga da Champions League 24-25. Começando então pela 8ª posição, a gente surpreendentemente tem o Aston Villa da Inglaterra, que era pote 4, praticamente uma zebra, mas que foi melhor que 28 times da competição. Os Leões, ou The Lions, garantiram a 8ª posição após 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com saldo de mais 7, sendo que na primeira rodada eles ganharam dos Young Boys fora de casa por 3-0, depois em casa no Villa Park, surpreendendo a todos após derrotar o Bayern de Munique pelo placar mínimo. Quem lembra desse jogo? Que loucura que foi o Bayern anulado, simplesmente anulado pelo Aston Villa, e com John Duran entrando e fazendo gol de cobertura pra cima do Neuer. Foi a loucura aqui esse dia. Na terceira rodada, ainda em casa, o Villa ganhou do Bolonha por 2-0. Já na quarta rodada, derrota fora de casa para o Clube Brugge por 1-0, com um pênalti besta, assim, mas besta. O Mings me inventou tinha que fazer reposição de bola, cobrança de tiro de meta, aí o Martinez, o Dibu Martinez vai lá e toca pro Mings, o Mings acha que ainda não tá valendo, pega a bola na mão pra repor, só que se na temporada passada o Magalhães fez isso
isso no jogo do Arsenal com o Bayern e o juiz fez vista grossa, aqui não, foi assinalado o pênalti e aí que o Villa perdeu nessa desligada, né? Tem um nome pra isso? Blackout? Nesse apagão, sei lá, enfim. Nessa falta de concentração aí do nosso zagueirão. Mas tá. Na quinta temporada a gente teve um empate modorrento com a Juve. Na sexta rodada, vitória por 3-2 fora de casa contra o RB Leipzig. Leipzig, vocês vão ver aqui, é saco de pancada de todo mundo. Na sétima rodada a gente teve mais uma derrota, dessa vez pro Monaco. E na última rodada, um jogo cheio de emoções ao aplicar 4-2 contra o Celtic. Agora, na sétima posição a gente teve o Lille da França com campanha idêntica ao do Aston Villa. 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, além do saldo de mais 7. No entanto, enquanto que o Villa marcou 13 gols, o Lille marcou 17, o que pôs os franceses à frente da tabela. Na estreia fora de casa, os franceses perderam por 2-0 para o Sporting, mas para contornar esse balde de água fria, os times de Madrid tremeram diante da bela reviravolta dos Machins. Machins é a alcunha do Lille, tá? Com o Real Madrid sendo derrotado na França por 1-0 na segunda rodada e o Atlético de Madrid na rodada 3 levando um baile em pleno Civitas Metropolitano por 3-1. Na quarta rodada a gente teve mais um empate na conta da Juventus, com o Lille dividindo os pontos em casa. Na quinta rodada foi a vez do Bolonha sentir a ira do Losc, tá, não é melhor das alcunhas, mas enfim, com os bolonheses perdendo por 2-1 na Itália. A sexta rodada foi marcada pela vitória em casa por 2-1 para cima do Sturm Graz. Já na sétima rodada, mais uma derrota, desta vez em Anfield, com o Liverpool sapecando um 2-1. Mas para dar a volta por cima e se garantir entre os 8, o Lille atropelou o Feyenoord por 6-1 na oitava e última rodada. Mas agora, indo para o sexto colocado, a posição foi conquistada pelo time alemão Bayer Leverkusen, que tem uma campanha espelhada de Lille e Aston Villa, isso é, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, mas com saldo de gols melhor. E o Leverkusen já abriu a porteira da Champions aplicando um sonoro 4-0 fora de casa para cima do Feyenoord. Na segunda rodada, na Bayer Arena, ganhou por 1-0 do Milan, mas logo veio a má fase, tendo na terceira rodada um empate fora de casa com o Brest por 1-1 e chegando ao fundo do poço na quarta rodada, quando ao visitar Anfield tomou uma chapuletada de 4-0 do Liverpool. Mas a volta por cima veio já na rodada seguinte, quando aplicou um 5-0 para cima do RB Salzburg e vencendo também a Inter na sexta rodada, a Internacional, né, na sexta rodada por 1-0. Na sétima rodada, jogo maluco com expulsão para os dois lados contra o Atlético no Civitas Metropolitano e derrota por 2-1. E para encerrar e se garantir entre os 8, vitória por 2-0 na última rodada para cima do Sparta Praga. Em quinto lugar ficou o nosso Atlético de Madrid, da Espanha, com 18 pontos. Os colchoneiros tiveram 6 vitórias e 2 derrotas nessa Champions League, sendo que na primeira rodada eles pegaram o RB Leipzig e derrotaram os alemães por 2-1. Na segunda rodada levaram a pavoro do Benfica no Estádio da Luz, perdendo por 4-0. Na terceira rodada, a segunda derrota veio desta vez pro Lille por 3-1. Quarta rodada foi com vitória para cima do PSG fora de casa por 2-1. Na quinta rodada, goleada para cima do Sparta Praga por 6-0 fora de casa. Já na sexta rodada, a vítima da vez foi o Slovan Bratislava, com vitória dos colchoneiros por 3-1. Na sétima rodada, aquele mesmo jogo maluco, com o homem expulso para os dois lados e vitória dos espanhóis por 2-1 em cima do Leverkusen. E na oitava e última rodada, para se garantir no top 8, goleada fora de casa para cima do RB Salzburgo por 4-1. Em quarto lugar ficou a nossa querida Internazionale da Itália, que fez 19 pontos, com 6 vitórias, 1 empate e uma derrota, além de saldo mais 10. Eu faço essa ressalva aqui porque Arsenal e Barcelona também fizeram 19 pontos, isso é, venceram 6 vezes, empataram uma vez e perderam uma vez, mas o Arsenal ficou com um saldo de mais 13, enquanto que o Barça fez mais 15. Mas falando então dos jogos da Internazionale, na estreia empate com o City em 0-0, segundo jogo foi contra o Estrela Vermelha e vitória
por 4-0. Na terceira rodada, fora de casa, vitória por 1-0 para cima do Young Boys. Na quarta rodada, mais uma vitória pelo placar mínimo, desta vez para cima do Arsenal. Quinta rodada, outra vitória por 1-0, mas desta vez em cima do Leipzig. Sim, gente, o Leipzig perde de todo mundo. Enquanto que na sexta rodada, a Inter de Milão perdeu por 1-0 pro Leverkusen. Cara, eles estavam com 1-0 Tite inacreditável, né? Quando eles não ganhavam de 1-0, eles perdiam por 1-0. Na sétima rodada, voltou a vencer, de novo por 1-0 para cima do Sparta Praga, fora de casa. E fechando sua participação na fase de liga, a Inter de Limão ganhou do Mônaco por 3-0. O Arsenal da Inglaterra, que ficou em terceiro e que eu já disse que fez também 19 pontos, só repetindo aqui, mas com saldo melhor que o da Inter e pior que o do Barça, estreou na Champions League empatando com a Atalanta por 0-0. No segundo jogo, vitória por 2-0 para cima do PSG, com inclusive um gol bizarro do Saka, né? Que ele cobra uma falta de fora da área, sim, porque quando você cobra a falta é de fora da área, e a bola meio que não acerta ninguém, vai morrer lá no gol. Passa por um monte de gente. Enfim, terceiro jogo foi marcado pela vitória magra para cima do Shakhtar. Quarta rodada, derrota também magra contra a Inter por 1-0. Quinta rodada, no entanto, o Sporting mal conseguiu anotar a placa porque levou uma goleada cachapante de 5-1 dos nossos Gunners. Depois disso, mais duas vitórias por 3-0. A primeira para cima do Mônaco e a segunda para cima do Dinamo de Zagreb. E na oitava rodada, mais uma vitória, desta vez fora de casa, para cima do Girona por 2-1. E o Barcelona da Espanha, repetindo mais uma vez com 19 pontos e também com saldo de gols mais 15, ficou com a segunda colocação da fase de liga. É verdade que eles começaram mal essa Champions, perdendo na estreia fora de casa pro Mônaco por 2-1. Mas em defesa do meu Barça, os catalães tiveram que jogar com um homem a menos desde o minuto 11, uma vez que o Eric Garcia foi expulso. De qualquer forma, eles deram a volta por cima e já na rodada seguinte meteram 5-0 para cima do Young Boys. Na terceira rodada, mais uma vitória monumental, desta vez para cima do Bayern por 4-1. Cara, esse jogo foi maluquice. O Rafinha deitou nesse jogo. Foi muito foda. Mas bom, na quarta rodada, a vítima da vez foi o Estrela Vermelha, que em plena Sérvia levou 5-2. Na quinta rodada, o Brest, que fazia boa campanha, tomou 3 chapuletadas dos comandados de Hansi Flick. Na sexta rodada, o Borussia Dortmund bem que tentou, mas também acabou perdendo por 3-2 de virada. E na sétima rodada, a gente teve o jogo mais... Quer dizer, agora eu não sei de cabeça se foi de virada. Se pá foi, gente. Eu tenho a genuína impressão que foi de virada. Mas de qualquer forma, na sétima rodada, a gente teve o jogo mais legal de toda a Champions, de toda essa fase de liga da Champions League, em uma disputa com 9 gols entre Benfica e Barcelona, sendo que o Barça é quem saiu melhor, fez 5-4 no final, e esse jogo foi marcado, entre outras coisas, pelas falhas do Szczesny. O Szczesny, que estava voltando de aposentadoria, o cara saiu da aposentadoria para jogar no Barça porque o Ter Stegen tá lesionado e sei lá, não sei por que o Barça não quis seguir com o Iñaki Peña, aí chama o Szczesny e o cara me dá... Enfim, o que não faltou foi emoção nesse jogo, tá? E para fechar essa série de sucessivas vitórias, a gente teve um empate na última rodada em casa contra a Atalanta por 2-2, mas assim, não apaga em nada essa fase de liga do Barça, tá? Eles foram muito incríveis, eles só não foram melhores que um time, que esse time não tem outro, foi o meu querido Liverpool. Eu ia dar um gritão agora, mas, cara, esse gesto tá muito ruim pra minha garganta, tá pegando um pouco. Vou me abster, vou manter o tom calmo aqui, tá? E dizer só que o Liverpool ficou em primeiro, foi o grande campeão moral. Ele não ganhou título por ser líder da fase de liga, mas enfim, é um baita mérito aí, fazendo 21 pontos, tendo 7 vitórias e apenas uma derrota na última rodada, quando não tava valendo mais nada, né? Já estava garantido nas oitavas, então para se poupar, para focar na Premier League, entrou com um time mistaço, nem mistaço, reserva, mano. Então reserva que o Robertson tava de zagueiro, para vocês terem noção. Mas é engraçado, assim, eu tava muito descrente no final da última temporada, porque o Klopp avisou que ia sair e tal, e pensei, pô, é isso, né? O fim de um ciclo, a gente foi muito vitorioso, só não foi mais campeão por causa do City, do Real,
Esse Arne Slot eu mal conheço. Assim, mal viúva do Klopp, sabe? E o Arne Slot me chega e simplesmente a gente é, até o presente momento, dia 2 de fevereiro, líderes da Premier League, com uma certa gordurinha aí pro segundo colocado. O Arsenal me deixou um pouco em choque hoje, depois de meter 5-1, acho que foi 5-1, né? Em cima do City. Cara, é 5-1, né? Foi tanto gol que eu tô perdido aqui, deixa eu pesquisar. Foi 5-1, exatamente, 5-1. Teve gol até os 90 mais 3. Mas a gente não só é líder da Premier League, como terminou líderes da Champions League. Isso foi louco. Acho que nem o mais devoto fã do Liverpool, torcedor do Liverpool, se você perguntasse pra ele no começo da temporada onde ele achava que o Liverpool ia estar hoje, nunca que ele ia te falar que ele foi líder da Champions League e também tá sendo líder da Premier League. É uma loucura completa, muito legal, simplesmente... Ai, cara, que momentos, sabe? Fazia tempo que eu não sentia esse prazer de torcer pro Liverpool. É muito bom. Pra variar, né? Tá brigando por alguma coisa, né? Ter tido bons jogos, que é o que o Liverpool fez nessa Champions, né? Vamos pros jogos então. Eles começaram ganhando do Milan de virada lá em pleno San Siro por 3-1. Aí na segunda rodada teve uma vitória sem sustos, né? Não foi aquele jogo empolgante, mas sempre confiante, né? Venceu por 2-0 em casa contra o Bolonha. Na terceira rodada, fora de casa, vitória pelo placar mínimo contra o Leipzig. O Leipzig foi realmente apanhou pra todo mundo, mas esse jogo aqui teve alguns sustinhos, tá? Teve alguns sustinhos, mas no final a gente ganhou. Uma coisa que eu aprendi com esse Liverpool é que nem sempre joga bem, mas sabe se segurar, sabe? É difícil o Liverpool perder. Perdeu algumas vezes essa temporada? Perdeu, mas... Enfim, quarta rodada, aquele atropelo pra cima do Leverkusen por 4-0. Na quinta rodada, eu confesso que eu nem dormi direito na noite anterior, de tão preocupado que eu tava por enfrentar esse Real Madrid, mas o jogo, assim, só não teve um placar mais elástico, né? Mas o Liverpool dominou completamente o Real Madrid ficou completamente acuado, e esse placar de 2-0 até meio que mentiroso, tá? Porque dá pra ter metido mais. Mas enfim, na sexta rodada, mais uma vitória sem surpresas, desta vez para cima do Girona, fora de casa por 1-0. Na sétima rodada, o Liverpool ganhou do Lille por 2-1, e depois de já ter tudo resolvido, como eu comentei, né? Já tava com a vaga nas oitavas garantida, entrou com um time reservaço para pegar o Feyenoord fora de casa e acabou perdendo de virada por 3-2. Mas tá aí, esses foram os 36 times da fase de liga da Champions League. A gente já tem os confrontos dos playoffs definidos, e dependendo do resultado desses playoffs, a gente já vai ter o chaveamento das oitavas completinho. A gente tem mais ou menos noção. Eu não vou ficar entrando aqui nas estimativas, né, de que time se passar pega quem, porque vai ficar uma cota. Eu mesmo não entendi muito bem essa parte, eu confesso aqui, não à toa que eu deixei linkado o vídeo do Eurofoot para vocês assistirem, mas eu queria trazer alguns dados dessa fase de liga, começando pelo melhor ataque. Esse título quem detém é o Barcelona, com 28 gols. Eu já adianto aqui que eles têm 2 artilheiros aí no top 3, né? O Lewandowski tá com 9 gols, empatado com o Guirassy, do Borussia Dortmund, e o Rafinha tá logo atrás com 8. Então meio que os dois até estão brigando pela artilharia aí da Champions, né? Mas bom, o pior ataque, essa honraria eu concedo pro Young Boys, que meteu só 3 gols nessa Champions. Agora, com relação à defesa, a melhor defesa foi a Inter, que sofreu apenas 1 gol. Gente, só 1 gol. Cara, que pra mim é maluquice isso. Como assim, velho? E isso que a Inter só nas 2 últimas rodadas que foi entrar com o time completo. Até então eles estavam entrando com um time misto, o que só reforça como essa Inter também é muito forte. Agora, a pior defesa, eu já tinha comentado, né, de quem eram as peneiras dessa Champions League, e o Red Bull Salzburg e o Slovan Bratislava, os dois estão empatados com 27 gols sofridos. Cara, que loucura, mano. Só levaram goleada, basicamente, né? Além disso, gente, eu e o meu colega, que eu ainda vou manter aqui no sigilo, só vou revelar quando a gente por fim gravar o primeiro boletim de campeões de Europa e Conference League, eu e ele fizemos um bolão de toda a temporada. Sim, eu sou o maluco das planilhas e esse meu amigo embarca nas minhas maluquices, né? E a gente meio que montou tabelas, nossos palpites de tabelas das principais competições europeias, né? Europa, Conference e Champions League, e também das principais ligas não. Agora tá certo. Eu falei, enfim, eu me embolei todo. A gente fez tabela da Premier League, da Série A, da Eredivisie, da Ligue 1,
enfim, as 7 principais ligas europeias e também as 3 principais, as 3 únicas, né, competições europeias. Cara, que vontade que a gente tem, de verdade, sim. Olhando aqui pras tabelas, meu Deus, que maluquice que a gente montou, sabe? Mas a gente já teve conclusão de parte dessas tabelas, né? As da liga só vão terminar lá pra maio, começo de junho, se não me engano, mas das competições europeias a gente já tem pronto aqui. E eu queria trazer pra vocês terem um pouquinho mais de noção de bastidores aqui, que foi motivou, né? Não que motivou, mas que mostra o empenho, né? A vontade que eu e esse meu amigo a gente tem para com o Boletim dos Campeões e de acompanhar o futebol, enfim, brincar um pouco aí e gastar muito tempo com coisa inútil. Mas só pra comentar com vocês também, hoje eu vou trazer aqui só o resultado da tabela da fase de liga da Champions League, e aí no episódio de Europa Conference League a gente traz as outras tabelas, tá? Mas enquanto o meu colega, antes deixa eu explicar, né, que a gente estabeleceu que a gente deveria dar os palpites de como ficaria o resultado da tabela final, né, classificação final. E aí sempre que a gente acertasse algum time, embora não acertasse a posição exata, a gente não cravasse, mas colocasse na zona da tabela correta, a gente fez a mesma divisão que eu fiz aqui hoje, né? Isso é, eliminados, meio de tabela e 8 primeiros. Então, por exemplo, eu coloquei que o Liverpool ia terminar em 5º lugar. Como eu disse, eu não estava tão motivado assim com o Liverpool. Achava que não seria um tão bom trabalho. Como eu disse, ninguém sonhava que esse Liverpool ia ser líder. Mas como eu coloquei ele em 5º lugar, eu fiz metade dos pontos. Eu fiz apenas 25 de um máximo de 50 pontos. Porque eu acertei a zona da tabela, a zona da classificação, mas não acertei a posição exata. Então, por isso eu só fiz metade dos pontos. No caso, 25. Se eu cravasse, que é o que eu e o meu amigo a gente fez, a gente cravou, por exemplo, que o Arsenal terminaria em 3º. Então nós dois pontuamos 50 pontos. Assim sendo, trazendo o resultado, quem quiser ver essa tabela também só me pedir que eu mando aí inbox, tá? Mas sendo assim, tendo-se concluído a fase de liga da Champions League, o meu querido amigo terminou com 550 pontos. Ele teve 1, 2, 3, 4 cravadas. Fez 550 pontos. Enquanto eu fiz 675. Sim, nem eu acreditei que eu fiz tanto ponto assim. E de cravadas eu tive 1, 2, 3, 4, 5. Eu tive uma cravada a mais e alguns acertos aí de zona de classificação também. De qualquer forma, fica aí a curiosidade pra vocês. Assim, no próximo episódio a gente comenta o restante das tabelas aí. Se vocês gostaram, show. Se vocês não gostaram, paciência, eu vou continuar falando sobre, tá bom? Além disso, eu e o meu amigo, que permanece oculto, a gente fez os nossos palpites já pros playoffs. Eu vou aproveitar e comentar quais são os confrontos, né? Qual que foi o resultado do sorteio pros playoffs, e eu já digo qual que foi o meu palpite do meu amigo também. Meu amigo me mandou hoje, preciso dar um nome pra esse amigo. Bom, agora é um pouco tarde. Vou ficar só falando do meu amigo. Mas o meu amigo, inclusive, mandou os placares que ele acha do confronto de ida e volta. E, cara, tem uns placares aqui que ele foi ousado. Eu não vou trazer os placares porque vai ficar mais longo ainda, né? Vou só comentar quem que a gente acha que passa. Então, começando pelo confronto entre Stade Brestois, ou o Brest, né? E Paris Saint-Germain. Eu e o meu amigo, a gente cravou que quem passa nesse confronto aqui é o PSG. Parece meio óbvio. É jogar no seguro. Eu acho que seria uma zebra muito grande se o Brest passasse. Mas o próximo confronto aqui é entre Juventus e PSV Eindhoven. Lembrando sempre que o segundo nome decide em casa. No jogo da ida é o formato aqui que eu tô falando, o confronto, e na volta se inverte. Então, né, o segundo nome que é citado aqui é quem decide em casa. Sendo assim, Juventus e PSV Eindhoven, enquanto eu apostei que o PSV passa para as oitavas, meu amigo acha que é a Juventus. Manchester City e Real Madrid, sim, a gente já vai ter nos playoffs o confronto desses dois times. O City é na pior fase que eu já vi em todos os tempos, e o Real Madrid sem nenhum zagueiro ou defensor titular. E aqui a gente teve discrepância de novo, enquanto o meu amigo acha que o Real passa. Eu quero que seja o City, porque eu não aguento mais o Real Madrid ganhando Champions League, e só por isso. Mas, cara, acho que tá difícil pro City, ainda mais depois de hoje, 5-1 pro Arsenal. Agora, entre Sporting e Borussia Dortmund, eu e o meu amigo, a gente cravou que o Borussia Dortmund passa. O Sporting derreteu desde a saída do Rubem Amorim. Clube Bruges e Atalanta, os dois de novo apostaram na Atalanta. Esse Clube Bruges é legal e tal, mas a Atalanta tá muito forte, cara. Eles estão com um time muito organizadinho, disputam uma liga que é mais acirrada, mais disputada, né? O Clube Bruges ali no campeonato belga não tem um nível de desempenho, um nível de dificuldade que a Atalanta passa na Série A italiana. Celtic e Bayern, acho que esse aqui é o mais fácil de todos de cravar. Vai ser a zebra da história se o Bayern perder esse confronto. Eu e meu amigo, a gente apostou pelo Bayern. Mônaco e Benfica.
Benfica. Aqui teve discrepância, enquanto eu acho que o Benfica passa, meu amigo acha que é o Mônaco. E pra fechar, um dos confrontos que eu tô mais ansioso de ver, porque, não sei, parece legal bater no olho aqui. Talvez seja um dos mais chatos, mas eu bater no olho aqui parece um dos mais legais, que vai ser entre Feyenoord e Milan. Eu acho que o Milan passa, meu amigo acha que quem passa é o Feyenoord. É isso, então esses são os confrontos dos playoffs. Eu quero falar sempre 16 avos, mas ninguém tá usando esse termo. 16 avos é que rolava ali na Europa League, né? Até a temporada passada, mas ninguém quer adotar esse termo. Tem gente falando, inclusive, de semeadura. Acho que eu vi na Wikipédia semeadura. Eu tenho que parar de usar o Wikipédia. O Wikipédia é muito ruim. Vou postar no Flash Score, SofaScore, no site oficial da UEFA, OneFootball, qualquer coisa, menos a Wikipédia. Mas é isso, gente. Tá aí o resumo. Eu acho que pro primeiro episódio tá muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Cara, que saudade que eu tava de gravar esse quadro. É muito legal, é muito legal. Dá um trabalho desgramado. Fiquei o dia inteiro escrevendo essa pauta, pra vocês terem noção. Mas eu acho que foi uma escolha muito assertiva ter deixado a fase de liga só pra resumir aqui. Se fosse resumir rodada a rodada, eu ia enlouquecer. Eu acho que do jeito que a gente estabeleceu ainda vai dar muito trabalho, vai ser muito cansativo, mas eu acho que vai valer a pena. A fase de liga foi incrível e com esses jogos a mais eu acho que vai ser legal de acompanhar. E é muito doido, né? Por um momento eu pensei, cara, como que o Real Madrid e o City estão ali no meio da tabela? Mas uma coisa engraçada desse formato é que são só 8 vagas para as oitavas. Então, assim, embora a chance de você ser eliminado são menores, porque tem mais times e menos times caem nessa primeira fase, você tem mais confrontos grandes desde já, mais jogos, então isso exige mais dos times, né? Enquanto que antes na fase de grupo sempre tinha um time que era para todo mundo espancar na ida e na volta, garantia ponto. Aqui não, você vai enfrentar outros 8 times e eles vão ter certos graus, e até times como o Aston Villa, que era pote 4, se tornou um problema para muita gente. De qualquer forma, foi muito legal de acompanhar, meio um pouco que explica, né? Porque que a gente tem tantos times no meio da tabela, mas ao mesmo tempo nenhum grandão eliminado, com exceção do RB Leipzig, que realmente foi um bagulho fora da curva, né? O City perigou em algum momento ser eliminado, o PSG, o Real Madrid, o Bayern tava mal também, então isso explica. E também, só você bater o olho na tabela, o tanto de time que a gente viu aqui com a mesma pontuação no final das contas. Eu acho que o único que disparou assim foi o Liverpool, e mesmo o Liverpool na última rodada correu o risco de ficar em segundo lugar se não fosse a Atalanta empatando com o Barcelona. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu para esse segundo turno, pro pega pra capar agora, que vai ser tanto a Champions League como a Europa League e a Conference League. Lembrando, de novo, mais uma vez, vai estar tudo dividido. A gente vai cobrir todos os jogos agora, ainda aqui com certo atraso, porque os episódios de Champions League vão sair na semana dos jogos da Champions League, né? Os jogos acabam na quarta-feira. Eu vou tentar estar lançando na sexta, mais tardar no sábado, enquanto que os episódios sobre Europa e Conference League, esses vão ficar para a semana seguinte. Não tem como, é o dobro de jogos. Não sou eu que estou escrevendo os roteiros, vai ter participação do convidado. Eu preciso de mais um respiro aí para poder estar editando com um pouquinho mais de calma e tal. Eu sei que o caso do imediatismo aqui cai por terra, mas eu nunca fiz questão disso, e foi assim temporada passada e vai ser assim de novo. Para quem tá com pressa, gente, o Eurofoot em específico não cobre, mas eu tenho certeza que algum outro site, canal vai cobrir aí pra você. Você tá com esse imediatismo. O pessoal lá do Futebol no Mundo faz isso, mas aqui nós da Rádio Oslo, isso aqui é um hobby. Então eu quero falar desses jogos, mas não tem como entregar a toque de caixa pra vocês, tá? Vai ser nesse esquema aí, nesse formato de periodicidade, calendário que eu tô estipulando, tá certo? De qualquer forma, é isso. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, vão estar aí o link na descrição, né? Nossos arrobas. Também, se quiser, escreve um e-mail pra gente, é sempre bem-vindo. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, considere ouvir a gente em outras plataformas de áudio. A gente tá em todas as plataformas de áudio, eu acho, preciso verificar isso, mas no Spotify, com certeza, a gente tá lá. Um grande abraço pra todos e até o episódio que vem. Eu espero que um convidado. Sim, mais uma coisa. Episódios de Boletim dos Campeões vão estar sempre preenchendo aqui a grade da Rádio Oslo, mas eu quero estar alternando com outros quadros. Essa semana tá previsto para gravar também um episódio de retrospectiva, que eu já tô devendo faz um tempinho aí, né? Mas de qualquer forma, eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de agora quase todas as horas, ou não sei, né? Até quando que eu mantenho essa periodicidade. E você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.
Sim, eu entrei aqui no final só pra trazer um recado rápido, dessa vez com relação às vinhetas desse episódio. Se você gostou, saiba que não fui eu que fiz esses samples, essas batidas aí, essas viradas na bateria, esses samples, groove, sei lá o nome correto disso. Calhou de que eu perdi as antigas vinhetas, as faixas de bateria que eu tinha gravado da temporada anterior. Não sei porque eu apaguei do meu computador e aí eu fui atrás de outras na internet. Tem um artista que eu gosto muito, o nome dele é Arthur Dubois, eu acho que é assim que fala. Eu não sei de onde ele é. Eu sei que ele cria uma infinidade de batidas, várias batidas temáticas e tal, pra filmes, essas coisas. Tudo só se usando de percussão. Então é uma bateria, a base, mas ele usa vários outros objetos, como bacias de água, peças Lego, violino, furadeira, enfim. Então uma infinidade de coisas. É muito bom. Eu sempre gostei muito do trabalho dele. Fazia tempo que eu queria trazer aqui. E aí aproveitei o ensejo de que eu apaguei minhas faixas de bateria sem querer. E, sério, gente, eu juro, eu não faço ideia por que não tá mais aqui no meu computador, mas então eu aproveitei que tinha esse artista, esse incrível artista, e aproveitei os samples, acho que esse é o nome, né? Os samples de bateria dele, de percussão, de beats, e coloquei aqui no episódio. Se vocês gostaram, não deixem de conferir o trabalho dele, que é muito incrível, e claro, pros próximos episódios eu vou criar mais vinhetas baseadas nesses beats. Tá certo? Agora sim, recado dado, o episódio acaba aqui. É isso. Um abraço. É nóis.